Amém. Seja bem-vindo essa noite, nesse lugar de fé, esse ambiente tão maravilhoso, proporcionado pelo nome de Jesus que nós invocamos para que a presença dele esteja no nosso meio. E onde Jesus passava, onde ele estava, coisas sobrenaturais aconteciam. E eu creio que não é diferente, e não será diferente o que estamos fazendo aqui essa noite. Estamos nos reunindo no nome dele, chamando pela presença dele, e onde ele está, coisas extraordinárias acontecem, amém? E vai acontecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas essa noite. Eu quero só fazer um aviso aqui para os homens. Nós estamos preparando um desafio de 90 dias. Nós vamos chamar isso de Desafio 90. Se você não participou da nossa celebração no último domingo, fica aqui o convite para você. É só você enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo para você no telão, e você vai escrever assim, Desafio 90, só isso. E você vai entrar no nosso grupo, onde nós vamos descrever e vamos orientar quais são os passos e os processos para esse desafio que nós estamos fazendo para os homens da nossa igreja, chamado Desafio 90. Então, ficou interessado ou até curioso? As informações virão após a sua mensagem, então escreva para esse número, é a secretaria da nossa igreja, Desafio 90, apenas isso, e o seu nome será catalogado e depois nós estaremos colocando você num grupo para você acessar todas as informações. Agora sim, vamos na nossa série, Derrubando Gigantes. Eu particularmente tenho acompanhado essa série e tido boas experiências maravilhosas, porque quem não tem gigantes para derrubar? Cada um de nós temos um com um nome diferente. O de Davi chamava Golias, o seu pode chamar enfermidade, o outro pode se chamar em traição, o outro pode chamar insegurança, algum outro pode chamar desemprego, mas hoje eu gostaria de falar de um gigante que perpassa todos os corações e nos afeta de uma maneira frontal. É o gigante da incredulidade. Quando alguma coisa foge ao nosso controle, foge à nossa lógica, foge ao nosso racional, e nós imediatamente começamos a duvidar se de fato Deus pode, se de fato é capaz e se é possível ser reversível aquela situação. Mas eu queria começar com uma pergunta: quem tem de fato a última palavra? Quem é a pessoa que tem a autoridade de ter a última palavra? Bom, geralmente são pessoas que estão investidas de uma certa posição ou que têm uma autoridade em determinado ambiente. Nunca me esqueço uma oportunidade onde eu fui visitar um amigo. A gente estava numa conversa descontraída na sala, e a gente estava falando sobre autoridade, sobre posicionamento, e ele disse: pastor, aqui em casa, quem tem a última palavra sou eu. Isso eu não abro mão. Essa é a minha prerrogativa. Aqui quem fala mais alto e quem põe ponto final na discussão sou eu. E eu, assustado, com a ousadia, com a coragem daquele homem que não é tão comum assim, escutei de repente a esposa gritando do outro lado da cozinha: querido, você não vai colocar esse lixo para fora não? Já está fedendo aqui. E então ele olha para mim e diz: está vendo, pastor? Eu tenho agora a oportunidade de mostrar para você que aqui em casa quem fala por último sou eu, quem tem a voz de autoridade sou eu, quem fala mais alto sou eu. Então ele se posicionou no sofá, inflou os pulmões e gritou bem alto para definitivamente mostrar sua posição. Pode deixar, querida, já estou indo. É óbvio que nós não estamos falando dessa autoridade que muitos de nós falamos ter, mas que na verdade faz parte do mundo imaginário e lendário masculino. Nós não estamos falando dessa autoridade baseada em posição humana. Nós estamos falando em autoridade de quem tem domínio do ambiente. E quem é que tem de fato então a última palavra? Seria um médico ao olhar o seu diagnóstico e dizer: é essa enfermidade mesmo. Ele teria a autoridade de ser a última palavra sobre a sua vida? O juiz, diante do processo, determinando uma sentença, ele é a autoridade investida para determinar a última palavra sobre esse contexto? O seu cônjuge, diante de um relacionamento corrompido, ou diante de uma palavra liberada, é ele ou ela quem tem a última palavra sobre quem você é, sobre a sua identidade? Seria a sociedade, diante do seu fracasso no mundo empresarial, ou do empreendedorismo, ou da sua vida pessoal, que teria a última palavra para colocar um carimbo e dizer: eis aqui um fracassado, eis aqui uma derrotada? Seria a sociedade que teria a condição de determinar e dizer qual é a última palavra?
Então eu pergunto mais uma vez para você, apesar da brincadeira inicial, para descontrair: quem de fato tem o poder da última palavra? Para isso, eu quero usar o texto de Marcos, capítulo de número 5, que vai nos orientar e nos dirigir para que a gente entenda como são os movimentos das palavras liberadas sobre nós e quem de fato tem o poder da última palavra, para que a gente derrube de uma vez por todas esse gigante que vem sussurrar no nosso ouvido: não dá mais, não tem jeito, acabou, é o fim, eu coloco o fim na discussão, eu tenho autoridade de colocar um ponto final nessa trajetória. Então vamos ler o texto juntos, e ali a gente pode tirar algumas instruções e lições para derrubar o gigante da nossa incredulidade. Tendo Jesus voltado ao barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Vamos parar aqui um minutinho? Quem é que se apresenta a Jesus? Jairo. Qual é o adjetivo que vem logo depois compondo a definição desse homem? O principal. De qual lugar? Da sinagoga. Então nós estamos falando de um homem que tinha competência e autoridade no ambiente que ele estava dominando. Ele era o principal da religião local. Ele era o principal da igreja naquele lugar. Era um homem investido de autoridade, que estava desacostumado a pedir e muito acostumado a mandar. Um homem que não se curvava a ninguém, pelo contrário, os outros se curvavam em reverência a ele. Um homem que estava acostumado a dizer e colocar um ponto final nas discussões. E esse homem agora vem se curvar. Esse homem vem agora pedir. Esse homem vem agora implorar. Muda-se a condição, porque de fato, pessoas que parecem ter autoridade não têm. Gente que parece dominar o ambiente não as dominam. Nós temos um conceito muito equivocado sobre, de fato, quem é que possui autoridade. Nós temos prestígio social, nós temos distinções e classes sociais, nós temos técnicas, métodos humanos, mas na verdade, quem é que de fato tem a última palavra sobre qualquer acontecimento na vida? Seria aquele homem que conhece os investimentos econômicos, onde você confia todos os seus rendimentos a ele? É ele que tem a última palavra? É ele que é a autoridade sobre o assunto? É ele que não precisa pedir ajuda a mais ninguém, que seria o expert sobre todo o contexto financeiro e os investimentos de segurança? Seria um médico a quem você coloca toda a sua confiança no tratamento, esperando e dizendo: ele é minha salvação, viajarei quilômetros, porque só ele pode resolver o meu problema. Seria aquele relacionamento que você se lança, se joga para dizer: agora sim, essa pessoa vai me fazer feliz, agora sim as minhas feridas serão curadas, agora sim eu darei a volta por cima, agora sim essa pessoa tem uma palavra de felicidade para mim. Seria um coaching, seria um terapeuta, seria uma pessoa que teria autoridade final para dizer: olha, aqui está o conceito, aqui está o final de tudo o que você precisa, faça isso e a vitória é garantida e a segurança é certa. Jairo estava acostumado a ser o principal, e mesmo assim foi se prostrar diante de Jesus. Jairo estava acostumado a mandar, e mesmo assim foi implorar a Jesus. Não existe autoridade nessa terra que se sustente diante do sofrimento. Você pode dominar muitas áreas, você pode ter conhecimento de muitos setores, você pode estar envolvido e pode estar também cercada de muita gente ao seu redor que lhe traga segurança, confiança, poder, autoridade, distinção. Mas nenhuma autoridade nessa terra é suficiente quando vem o sofrimento, quando vem a aflição, quando vem a dor. A Covid-19 foi uma prova cabal para toda a humanidade, de que quando a tragédia vem, não existe rico e não existe pobre, não existe maior e não existe menor, todos nós somos vulneráveis, e Jairo entendeu isso. Um homem que estava acostumado a ter a última palavra no seu ambiente, não é que ele recebia ordens, ele dava ordens, foi se prostrar diante de Jesus, e ele vem com a última palavra dele. Note que as últimas palavras vêm de diversas direções. Primeiro ele se apresenta a Jesus e diz: Jesus, a minha filha está morrendo. Note uma coisa aqui: estar morrendo não é estar morta. Estar morrendo significa que há esperança. Ainda existe
um fio de esperança, existe uma luz no fim do túnel. E esse homem agarrado a essa última chama, vai correndo até aquele que poderia resolver a sua situação, e diz: Senhor Jesus, a minha filha está morrendo. Essa é a palavra que sai dos lábios de Jairo. Ele quem diz isso, é ele quem dá o diagnóstico, é ele que tem uma perspectiva sobre a situação, mas ele estava redondamente enganado sobre o diagnóstico da sua filha. Ele estava completamente equivocado sobre o que seria daquela menina. Se você notar, nesse texto, a primeira palavra que vem de Jairo é a palavra: a minha filha está morrendo. Muitas vezes a gente tem esse diagnóstico também. O meu casamento está morrendo, a minha fé está fracassando, a minha história está se perdendo, a minha vida já não está mais valendo a pena. Quantos diagnósticos nós fazemos diante de Deus, pensando que sabemos o que está acontecendo conosco, e que sabemos o final da história, e que sabemos exatamente o ponto nevrálgico que precisa ser atingido. Estou acostumado a aconselhar centenas de pessoas que se aproximam para dizer: o meu problema é esse, quando na verdade o diagnóstico está completamente errado. Gente que vem falar que o seu problema é o casamento e o cônjuge, quando na verdade é a sua vida financeira completamente instável. Gente que vem falar que é a sua vida financeira que é o problema da sua vida de uma forma geral, quando na verdade é o seu consumo e falta de segurança em sua identidade que tem trazido essa falta de segurança, que tem trazido esse endividamento. Quanta gente faz o diagnóstico errado sobre si próprio, e Jairo é mais um desses, que achando que tem autoridade, pode emitir um juízo de valor, dizendo: eu sei, Jesus, onde o Senhor precisa agir, a minha filha está morrendo. Era o que ele via, mas Jesus não via assim. Você vai perceber isso um pouco mais à frente. Esta é a última palavra de Jairo: a minha filha está morrendo. Você está dizendo isso também? Você está fazendo algum diagnóstico? Está encontrando alguma definição? Você está querendo também ter uma palavra de autoridade, dizendo para Jesus, de fato, o que ele tem que fazer? Vamos para o texto seguinte, para a gente ver de onde vem uma outra voz da última palavra. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Vamos parar aqui um pouquinho. Você viu que eu pulei praticamente 10 versículos aqui. Por quê? Porque nesse interregno, entre a conversa de Jairo, pedindo a solução de Jesus para o diagnóstico que ele tinha feito sobre a sua filha, e a partida de Jesus para poder ir ajudar a Jairo, nós temos o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Você se lembra disso, não é? E isso atrasou Jesus por um determinado período ali, tanto que, ao Jesus começar a se direcionar à casa de Jairo, vêm os subalternos, os servos, as pessoas estavam acostumadas a obedecer às ordens de Jairo e dizem: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. O que estava ruim ficou pior. O que parecia destruição, agora era uma tragédia. O que parecia estar morrendo, agora estava definitivamente destruído. Esta é a última palavra nos lábios da sociedade. Esta é a última palavra nos lábios dos outros. Então preste bem atenção. Nós temos duas fontes de palavras aqui. Primeiro, Jairo diz: a minha filha está morrendo. Ele não é capaz de enxergar o poder de Jesus, dizer: Jesus, o Senhor é capaz de fazer a minha filha viver. Não, ele diz: a minha filha está morrendo. Ele concentra-se no problema, ele se concentra no diagnóstico, ele não se concentra no milagre. E depois temos a fonte de autoridade da palavra vindo da sociedade: não faça mais nada, chega, para de lutar, pare de orar, pare de implorar a Jesus, pare de vir na terça da esperança, pare de pedir oração, pare de se prostrar, pare de jejuar, pare de confiar, pare de acreditar, não seja tola, não seja infantil, não seja bobo, acabou para você. Quantas palavras diversas ao nosso redor têm vindo como fonte de autoridade para definir o nosso contexto, para definir o nosso ambiente, para dizer como a gente tem que agir e como a gente deve reagir às circunstâncias. Ó, para você, deu, hein? Já perdeu um casamento, você não tem mais chance. Para você, deu, hein? É a segunda vez que a sua empresa fecha, chega. Para você, deu.
aquilo que você estava lutando contra no seu organismo, voltou novamente. Agora é final, agora é definitivo, você não tem mais solução. Olha, você já teve uma chance, estragou a segunda, agora para você, acabou, morreu. Quantos de nós estamos tomados de palavras que vêm ao nosso coração para dizer: pare de acreditar, pare de confiar, e um gigante imenso começa a se levantar contra nós, e nós deixamos de arriscar, deixamos de avançar, deixamos de crer, deixamos de pular nos braços do nosso Criador, simplesmente porque passamos a acreditar na última palavra, ou que vem do nosso coração traiçoeiro, ou que vem de um povo, de uma sociedade de lábios incrédulos. O nosso problema, queridos, é que muitos de nós estamos com os ouvidos colados ao nosso coração traiçoeiro ou à voz de uma sociedade desacreditada. E isso pode atrapalhar grandemente a nossa vida de fé, porque nós precisamos combater esse gigante, caso contrário, a gente vai continuar catando migalhas, a gente vai continuar se rastejando tentando sobreviver, vítimas de um passado cruel, algozes de um futuro incerto, e presos em um presente nada coerente. Muitos de nós estamos aprisionados em palavras que vêm à nossa mente e diz: você não pode, você não consegue, você sabe como as pessoas são, você não tem poder, você não tem capacidade. Quantas pessoas se sentem desqualificadas para as ações porque ouviram a última palavra: você não pode ser mãe, você não pode ser pai. E eu ouvi essa palavra, queridos, no dia 30 de junho de 2011. Eu ouvi essa palavra: você não pode ser pai. Acabou para você. Diante daquele diagnóstico médico, a segunda vez, a primeira palavra é talvez você não possa, e a segunda palavra é você não pode. Dia 30 de junho de 2009, eu recebi essa palavra: você não pode ser pai. Voltamos para nossa casa, 11 quilômetros de carro, a gente estava distante do nosso lar, e fomos orando ao Senhor e glorificando a Deus, porque Ele é quem tem a última palavra. No dia 19 de julho, dia do meu aniversário, de 2009, aproximadamente 20 dias depois do meu diagnóstico, a minha esposa me surpreende com um presente de dia de aniversário. E no presente tinha 2 caixinhas. Quando eu abri, uma era uma touquinha do São Paulo e a outra era uma meinha do Corinthians. É óbvio que eu escolhi a meia do Corinthians. E ela disse: só falta escolher o time e saber qual é o sexo, mas eu estou grávida. 20 dias depois da última palavra dos médicos a meu respeito, a Ana Luísa está sentada ali com 13 anos. Eu quero dizer para você que muitas vezes a gente trava em nossa fé, porque nós acreditamos que aquela palavra, daquela autoridade, daquela pessoa, daquela gente que domina aquele ambiente, tem mais autoridade do que o Jesus que cuida de nós, do que o Jesus que sabe quem a gente é e sabe o que a gente precisa, que tem um governo do universo em suas mãos. Ele não tem só o governo da minha genética biológica, Ele não conhece apenas a minha estrutura física, Ele não sabe apenas das minhas necessidades materiais, Ele não conhece apenas os meus problemas da psique, Ele conhece o universo inteiro, passado, presente e futuro. Só Ele, e só Ele, pode ter a última palavra sobre a minha vida. Por isso, eu quero perguntar para você mais uma vez: quem tem a última palavra sobre a sua vida? É aquele rompimento? É o médico? É o juiz que deu a sentença? É a pessoa que te traiu? É aquela pessoa que liberou uma palavra sobre você? É aquela experiência que você teve de tragédia? Ou aquele ambiente que você foi criado? Quem é que de fato tem a última palavra sobre você? Eu não posso ser um pai melhor porque eu cresci num lar destruído. Eu não posso ser uma mulher abençoada porque eu tive experiências terríveis na minha infância. Quem é que tem a última palavra sobre a sua vida? E aí vem Jesus para contrariar o coração de um homem que foi concentrado no problema e não no milagre, e para contrariar a palavra de uma multidão que acreditava que tinha chegado o fim, tinha decretado o estado de derrota. É irreversível, não pode mais, não há mais esperanças. E aí Jesus faz um diagnóstico:
preciso e um diálogo. E agora eu quero concentrar com você aqui. Jesus fala 3 vezes nesse texto, e nas 3 vezes ele mostra como derrubar o gigante da incredulidade. Quer ver? Aquela incredulidade que cercava o coração de Jairo e a sua vida pessoal, e que também cerca você e a mim, pode ser derrotado. Esse gigante pode ser derrotado se nós olharmos para essas palavras que Jesus usa para se referir a esse momento de incredulidade. Então, Jesus disse, não precisa, as pessoas disseram, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, eu gosto demais disso aqui. Olha o que Jesus faz. Você imagina só você atrás daquela entrevista de emprego. A pessoa olha para o seu currículo, olha para você e diz, você não preenche os requisitos, você não tem competência para assumir esse cargo. Aí Jesus olha e fala assim, eu não faço caso disso aí não. Seu marido dizendo para você assim, você não é uma boa esposa, por isso que eu te troquei e te deixei. Jesus olha e fala assim, eu não faço caso do que ele fala sobre você. Sua esposa dizendo para você, você é um homem que não tem mais jeito, você não tem mais solução, você é um perdido. Aí Jesus olha e fala assim, eu não faço caso do que ela está falando sobre você. Jesus não faz caso para a indiferença, Jesus não faz caso, não dá asas para a incredulidade. Então Jesus nem leva em conta a consideração das pessoas. E então, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Para aí. Quando Jesus fala, não tenha medo, somente creia, primeira coisa que Jesus faz, primeira arma para derrubar o gigante da incredulidade é palavra de fé, queridos. E eu acho interessante o fato de Jesus começar a sua conversa, sua primeira palavra nesta narrativa, dizendo não tenha medo. Por que será que Jesus usa isso? Qual é o motivo de ele usar esse termo? Porque, queridos, é muito óbvio, medo e milagre não combinam. Não combinam, melhor dizendo. Medo e fé não ocupam o mesmo ambiente. Ou você lança fora o medo e agarra o amor de Deus pela fé, ou você abraça o medo e rejeita o amor de Deus. Não tem como medo e amor andarem juntos, medo e fé andar juntos. É como se colocássemos os pés em 2 canoas. Nós só experimentaremos milagres quando a gente abandonar o medo e vir para a canoa da fé. Porque enquanto eu ficar tentando me equilibrar nesses 2 ambientes, eu vou naufragar. Então Jesus olha para um coração temeroso, um coração inquieto, é óbvio, um movimento trágico estava acontecendo ao seu redor. E Jesus diz, não tenha medo. Antes de Jesus tratar com o milagre, Jesus trata com o medo de um homem, com o receio, com a incredulidade que reside e aluga corações para ser um inquilino impertinente, indesejável. E quantos de nós essa noite não estamos acessando o milagre, não porque Deus não pode, mas porque temos medo. Temos medo de avançar aquela sala e entregar o currículo. Temos medo de avançar aquela porta e dizer, me perdoe. Temos medo de ir até aquele diagnóstico e dizer, começo sim o tratamento e confie de que Deus vai usar isso para tratar a minha vida. Temos medo de fazer uma oração ousada e dizer, Senhor, eu creio no seu milagre, eu creio na sua cura. Temos medo, queridos, e o medo nos impede de acessar ambientes de milagre e de fé. Enquanto eu ficar na dúvida, na incerteza, na insegurança, o que eu vou viver é o gigante da incredulidade dominando minha mente e o meu coração. Então, antes de Jesus tratar com o milagre desse homem, ele trata com o medo. E essa noite, Jesus fala ao seu coração, abandone o medo, confie em mim, e pare de reproduzir esse medo em suas palavras. Eu não sei o que será de amanhã. E se eu perder o emprego? E se eu morrer? E se a minha família? E se o meu marido? Pare de reproduzir palavras de medo no seu dia a dia. Provérbios 18, 21 diz, morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a usa fará o benefício, colherá os frutos da sua utilização. Colherá os seus frutos. Ou seja, como é que você coordena o seu ambiente? Com medo, com insegurança ou com fé? Não temas, disse Jesus. Mas olha só que interessante, não temas, crê somente. Por que somente crê? Porque, queridos, um homem naquela condição tinha tantos recursos à sua disposição. Um homem naquela condição podia se agarrar a tantas outras coisas. E Jesus diz,
Só creia. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Que a fé, a oração, a expectativa em Deus, ela não é o nosso único recurso. Às vezes ela é o nosso último recurso. Isso é triste. Porque diante das incoerências da vida, dos conflitos, a gente tenta resolver do nosso jeito e com os nossos recursos. A gente tenta uma variável imensa de situações. E quando a gente se vê tolhido de cada uma delas e cerceado por qualquer uma das opções, aí a gente diz, agora sobrou o Senhor. Deus não é a sua última opção. Deus é a sua única opção. Deus não é a sua última oportunidade, Deus é a sua única oportunidade. Ou Deus entra no seu casamento, ou ele está fracassado, ou ele entra na sua vida, ou você está perdida, ou ele entra na sua história, ou vai ser uma demandada grande, uma debandada imensa de tragédias contínuas. Deus não é a última opção, Deus é a única. Jesus é a única opção para você. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, artigo definido, eu sou a vida, não é uma vida. Ou nós definimos que a nossa fé está em Jesus, ou nós vamos estar prostituindo a nossa fé com falsos ídolos. Primeiro vem as autoridades, primeiro vem os recursos humanos, e depois vem a fé. Jesus diz a Jairo, não tenha medo, creia, elimine as outras opções, porque só eu posso fazer em você. Isso é fé, queridos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio, eu confio, eu espero. E por falar em esperar, olha só o que esse texto vai trazer para nós. A segunda palavra para derrubar o gigante da incredulidade. Outra palavra de Jesus. Pode passar por gentileza? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento, gente? Por que esse problema todo aí? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Jesus entra num ambiente catastrófico. Você não imagina como era o velório judaico. Você lembra, já ouviu falar das carpideiras? Eram pessoas contratadas para chorar em funerais. Obviamente que um homem nessa condição financeira e nessa distinção social tinha muitas carpideiras no velório da sua filha. O ambiente era trágico. Era uma histeria generalizada. Gritos, lamentos, choros, lágrimas, pó jogado para cima, cinza sobre as cabeças, panos, roupas rasgadas. Essa era a sensação do luto. Jesus chega num ambiente como esse e diz, o que está acontecendo aqui? Para que tudo isso, gente? Eu fico pensando quando Jesus me vê no meu ambiente de tragédia, e eu dizendo, Senhor Jesus, é agora, o que vai ser de mim? Eu fico imaginando Jesus olhando para mim naquele momento de desespero, Deus, o Senhor viu o que aconteceu, e agora, como é que eu vou resolver? Jesus olha para o ambiente e diz, não é para tudo isso não, né? Sabe aquela criança que cai, machuca o joelho, e ela fala, ai meu Deus do céu, eu vou ter que ir para a UTI, meu Deus, chama o SAMU, chama o helicóptero, é grave o meu estado. Aí o pai, olhando para aquela situação, diz, não, isso aí quando casar, Sara. É mais ou menos o que Jesus olha nesse ambiente, todo mundo desesperado no ambiente de incredulidade. Jesus olha e fala assim, não é para tudo isso, gente, porque a criança não está morta, ela nunca esteve, e ela nem esteve morrendo, como Jairo pensou. Calma aí, Jesus. Por isso que o ambiente é ignorado por Jesus. Eu quero dar uma palavra para você aqui essa noite. Embora um ambiente afete você, embora um ambiente possa parecer trágico para você, Jesus ignora esse ambiente. Ele não vê a situação como você a vê. Ele não enxerga o contexto como você o enxerga. Jesus ignora e diz, espera aí, vamos mudar a circunstância, vamos mudar as palavras. A segunda palavra que Jesus libera, é a última palavra que ele libera, na verdade. A última é de fé e a última é de esperança. Ele diz, a menina não morreu, só dorme. O que você entrou aqui dizendo essa noite que morreu? O que morreu para você? O que frustrou? O que você desistiu? Quais sonhos você disse, acabou? O que você está fazendo um velório contínuo?
Eu falo a gente aqui essa noite que não está fazendo um velório pontual de hoje para ontem, ou de ontem para hoje. Eu estou falando de gente que está fazendo velório há décadas, há meses, sepultando um cadáver que custa ser sepultado, e que não consegue sepultá-lo, porque todos os dias você lembra, está morto, não ressuscita, não volta à vida, não há solução, acabou para mim. Eu falo a gente aqui, que está no contexto trágico, chorando, jogando poeira para cima e dizendo, acabou. Mas que Jesus vem essa noite através dessa palavra, e a palavra traz fé, e a palavra é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Jesus libera uma palavra para dizer para você e para o seu coração, não morreu, não morreu, está dormindo, e dormir é diferente de morrer. Está talvez anestesiado, está talvez sufocado, está talvez entulhado, mas não morreu. Então eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, receba essa palavra, volte para sua casa com fé, volte com confiança, não morreu, apenas dorme. Chegue naquele lugar e diga, meu casamento não morreu, está dormindo, mas o Senhor Jesus tem poder para ressuscitá-lo. Minha saúde não morreu, aquele diagnóstico não me faz morrer, Jesus tem poder para me curar. Saia daqui essa noite dizendo, a minha vida não acabou, eu não vou dar fim a ela só porque as minhas frustrações cresceram. Não morreu, está dormindo, mas Jesus pode trazer a vida. Jesus pode acordar, Jesus pode despertar. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Vença o gigante da incredulidade dizendo, não morreu, apenas dorme, mas Jesus tem poder para acordar e para despertar. E aqui vem a última palavra. Quando Jesus se encontra aquele cenário, toma pela mão e diz, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Quem tem a última palavra, queridos? Quem é que tem a última palavra na sua vida? Quem falou para você algo essa semana? Ou quem disse algo para você quando você ainda era pequena? Qual foi a autoridade na sua vida que roubou suas esperanças e massacrou seus sonhos? Qual foi a pessoa que tinha uma posição de governo sobre você, que te envergonhou, que te humilhou, que te passou para trás e que disse para você, não tem mais jeito? Quem tem a última palavra sobre a sua vida, meu irmão? Quem diz quem você é, quem diz o que vai acontecer, não são as circunstâncias, nem pessoas, nem autoridades dessa terra, nem pastor. Quem diz quem é você e o que pode acontecer na sua vida é só quem tem o poder da última palavra, Jesus. E é a palavra de autoridade. A palavra de fé, não tenha medo, creia. A palavra de esperança, não morreu, apenas está dormindo. E a palavra de autoridade, levanta. Eu oro a um Deus essa noite que pode levantar você, que pode levantar a sua história, que pode trazer vida ao que está morto. Nós estamos cultuando um Deus vivo, queridos. Nós não estamos gastando, perdendo, nós não estamos distribuindo o nosso tempo nesse lugar. Nós não estamos abrindo a porta para ter mais um movimento evangélico nessa cidade. Nós estamos clamando o poder de um Deus que é atuante, que é verdadeiro, que pode curar, que pode trazer pessoas dizendo aqui essa noite, eu fui curada por Jesus, eu fui transformada por Jesus, eu tive restauração no meu lar por Jesus. Eu quero ver esses testemunhos e eu creio nesses testemunhos, irmãos. E não é para alguns, não é para a gente mais prestigiada, é para todos nós, mas temos que derrubar o gigante da incredulidade. Que jeito? Confiando em quem tem a palavra de autoridade. E quem tem a palavra de autoridade sobre a sua vida, eu pergunto mais uma vez, Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes ela será direcionada para fazer tudo o que eu agrado, o que eu quero, e todo o destino pelo qual eu a designei. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, aquele centurião vem e diz para Jesus, Senhor Jesus, meu servo está enfermo. Jesus diz, vamos lá. Ele fala, não, Jesus, diga uma só palavra. Uma só palavra. Hoje o que você precisa é de uma só palavra. A última palavra que vem dos céus, que rasga a eternidade e vem para o seu coração dizendo, não morreu, está dormindo, mas Jesus tem poder de despertar. Uma só palavra que a gente precisa hoje. E é o que nós vamos orar agora, pedindo que Jesus traga sobre nós, porque Ele é o Deus de promessa, Ele é o Deus de aliança, é o Deus que não mente,
E uma palavra dele pode liberar sobre a nossa vida o seu poder, sua autoridade, a sua restauração. E eu pergunto para você: quem tem a penúltima palavra? Ficou difícil? Quem tem a penúltima palavra? Eu. Quem tem a penúltima palavra? A sociedade. Quem tem a penúltima palavra? O contexto e o ambiente. Quem tem a última palavra? Jesus. Não se apegue à penúltima palavra. Tudo que disseram a seu respeito, tudo que o diabo diz sobre a sua história, tudo que você tem acreditado nas suas mais profundas crenças, são a penúltima palavra, porque a última palavra vem dos céus. E o verbo se fez carne, diz João capítulo 1, versículo 1, e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra liberada essa noite. Esse nome tem poder, esse nome tem autoridade, esse nome restaura, levanta, cura, liberta, resgata. Esse nome ilumina, esse nome faz milagres, irmãos. Isso é fé, isso é crença. E eu quero convidar você essa noite, em nome de Jesus, se colocar em pé, para que nós possamos cantar essa canção e declarar que Deus é um Deus todo-poderoso. Mas antes eu quero orar com você. Que esse Deus fiel possa se manifestar ao seu coração em nome de Jesus. Senhor, nós vamos cantar, e que o que cantarmos seja uma declaração de fé do nosso coração. Oh Deus, nós cremos em milagres. Deus, nós cremos que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que o Senhor fez, ó Deus, naquele ambiente catastrófico de Jairo, o Senhor pode fazer no ambiente catastrófico dessa mulher. Oh Deus, ela chega na sua casa e diz: meu Deus, o que é isso? E o Senhor pode chegar nesse ambiente catastrófico e dizer: não morreu, dorme. Menina levanta, casa levanta, casamento levante. Esse homem que entra na sua empresa, entra no seu trabalho e diz: acabou. O Senhor é poderoso para dizer: homem levante, trabalho levante. Esse coração que diz: a minha fé se esfriou, o Senhor é capaz de dizer: levante-se. Em nome de Jesus, levante-se. Senhor Jesus, libera a sua palavra sobre nós, a palavra de fé, de esperança, mas a palavra de autoridade. Senhor, põe um fim à nossa incredulidade, derruba esse gigante, para que possamos ser recipientes de milagres e testemunharmos ao mundo do seu poder, porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas, e que assim seja a glória para o Senhor, hoje e eternamente, em nome de Jesus, amém.